Amigas e amigos, hoje, dia 25 de agosto de 2022, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor e historiador. Peço o seu like, peço o seu compartilhamento. Se você estiver no Facebook, no Twitter ou no Instagram, peço para você correr lá no YouTube, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, se você puder se tornar membro. Isso ajuda bastante no nosso trabalho aqui do O Outro Lado da Notícia. Como era de se esperar, a expectativa é muito grande para a entrevista do ex-presidente e candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, logo mais à noite no Jornal Nacional da TV Globo. O Lula é um catalisador das atenções do debate político que se trava atualmente no país, mas esse debate transcende a questão eleitoral. O Lula traduz um pensamento, uma história, e certamente isso também traz para o debate, onde ele estiver, com quem ele estiver dialogando, traz exatamente a natureza, o sentido, a ideologia, enfim, do projeto, da proposta, né, do que representa o Lula. Evidentemente que há uma grande diferença no seu pensamento com o pensamento dominante, com as classes dominantes, até por uma questão de origem, é importante situar bem isso. O Lula, ele surge como filho dos trabalhadores, filho do povo, e ele nunca deu as costas para o povo, nunca traiu o povo, e isso faz dele uma figura que tem um diferencial muito grande, ou seja, ele é um combatente, né? Ele enfrenta as adversidades, a dura realidade brasileira. Não é fácil enfrentar as classes dominantes brasileiras, não é fácil enfrentar essa estrutura, né? Como se diz por aí, o sistema. Quando se fala do sistema, isso não é uma mera abstração. O sistema tem os seus instrumentos de funcionamento, tem a sua institucionalidade, e isso também resulta da luta do povo. Tudo que tem neste país de moderno, de democrático, de progressista, se deve à luta do povo. Nós estamos aí perto do bicentenário da independência. É sempre bom revisitar a história olhando para a luta do povo. E evidentemente que essa luta ela não é linear, ela tem os seus reveses e também tem as suas imperfeições, podemos dizer assim, até por conta do grau de ferocidade das classes dominantes brasileiras, né? Das oligarquias, dos latifundiários lá, né? Isso vem exatamente da origem do país. É sempre importante, né, a gente olhar para a independência, para a abolição, para a proclamação da República, por esse ponto de vista do povo, para a gente não achar que o povo não teve nenhuma participação na história do Brasil. Atribuir só os percalços a tudo o que aconteceu é uma forma errada de se olhar para a história do país. Do meu ponto de vista, para quem analisa o país por este viés democrático, progressista, certamente haverá de constatar no estudo da história a participação do povo. O Lula é fruto disso, é resultado disso, é filho do povo e, consequentemente, tem aí um antagonismo, né? Por mais que ele procure ser conciliador, por mais que ele procure estender a mão para setores da elite, certamente tem aí um problema ideológico, um problema de fundo, né? E isso certamente vai estar presente nesta conversa de hoje no Jornal Nacional. Independente de como vão agir as partes, né, o Lula e os representantes da Globo, os apresentadores do Jornal Nacional, William Bonner e Renata Vasconcelos, ali estará em choque, sim, essas duas concepções históricas. Esse é o pressuposto. Tudo que for dito do lado de lá tem que ser considerado exatamente dentro desse espectro. E tudo que o Lula disser está também inserido aí na história do povo, né? Porque o Lula é o catalisador de tudo isso. É impossível a gente prever o que vai acontecer. Tem muitos pitonisas por aí, muitas pitonisas, mães de Ná, Nostradamus, já prevendo que, ou então dando lição, né? Tem que ser assim, tem que ser assado. E eu acho que o essencial é a gente considerar isso, o que representa ou o que representam as partes. São antagonismos, são antagonistas.
Se vai ter ali algum entrevero, né? Eu imagino que isso dificilmente acontecerá, né? Até porque de parte a parte não há interesse nesse entrevero, mas certamente questões de fundo emergirão. Porque a mídia é isso, a mídia não tem nenhum compromisso com a democracia, com o povo, né? Com o debate aberto, com a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. A mídia é uma ditadura. Está aí, por exemplo, nos jornalões, portalões, ou seja, nos grupos de mídia, esta reação à atitude do Alexandre de Moraes, no caso dos empresários fascistas. É evidente que eles cometeram crimes, isso não tem a menor dúvida, né? Não tem margem para dúvida. Eu estava vendo aqui um editorial do jornal Estado de São Paulo, por exemplo, que ele cobra essa questão aí da tal da liberdade de expressão, né? Aqui, deixa eu até ver se eu consigo ler aqui um trecho que é muito elucidativo nesse sentido, que ele diz aqui que não cabe à justiça determinar o que é o que não é verdadeiro, ordenando retirar, ordenando censurar, repita-se o que considera que não corresponde aos fatos. Quem disse isso foi exatamente o Estadão, se referindo a um processo aí que houve contra o esgotinho nauseabundo da Lava Jato, antagonista, a revista Cruzoé. É evidente que não cabe, né? Não cabe a ninguém, cabe à sua majestade, a Constituição. Não cabe ao Estadão, não cabe à mídia, não cabe ao Globo, né? Não cabe, enfim, a ninguém a não ser a Constituição dizer, né, o que é liberdade de expressão, o que é liberdade democrática e assim por diante. Então é preciso recorrer, sim, à Constituição para ver que o Estadão é ditatorial, absolutista, assim como a Folha, como o Grupo Globo. A Folha também traz um editorial nesse sentido, quer dizer, eles sabem que, levada às últimas consequências, essa decisão do Alexandre de Moraes chega até eles, né? Porque se trata, evidentemente, de discutir conceitos de democracia. E a Folha diz aqui que é plausível que o magistrado Alexandre de Moraes, está dizendo, né, o atual presidente do Superior Tribunal Eleitoral, tenha conhecimento de fatos objetivos, como eventuais articulações para atacar a ordem democrática que justifiquem as medidas impostas aos envolvidos. É o que a sociedade, por todos os motivos, tem urgência de saber. Aqui eles se colocam como se fossem porta-vozes da sociedade, né? Quer dizer, ninguém elegeu Folha, Globo, Estadão para nada disso. Quem tem que dizer se é crime, se não é crime, é a Constituição. É lá que está a questão essencial. O Globo está repleto também de colunistas, porta-vozes, né, desse grupo, falando a mesma coisa. Malu Gaspar dizendo aqui que no TSE Moraes assumiu risco alto na elaboração, na operação contra bolsonaristas. Berval Pereira, cabe a Moraes mostrar provas e indícios contra empresários. Vejam que tem uma grita, exatamente porque isso chega a questão essencial, né, que é a tal da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a democracia, enfim. A mídia é a essência da direita, é o comitê político da direita, o comitê ideológico da direita, é o aparelho fundamental ideológico da direita e vai traduzir, evidentemente, esses pensamentos da direita que não tem nenhuma afinidade com a democracia. Basta ver quando houve o golpe de 1964, basta ver a trajetória do próprio Grupo Globo, do jornal Globo. Tem no meu site, outroladonoticia.com.br, uma vasta pesquisa sobre tudo isso, né, sobre o que representa o Grupo Globo, o Jornal Globo e assim por diante, a Rede Globo de televisão, o papel desses grupos midiáticos naquele regime de latrocidas de 1964, no projeto neoliberal, ou seja, em todos os processos de ataque à soberania nacional, aos direitos do povo, né, à democracia, numa palavra, numa definição. É evidente que o fascismo não surge assim, né, do nada. E também é evidente que ele não se repete, não adianta buscar referências, vamos dizer assim, táticas, lá na Alemanha do Hitler, na Itália do Mussolini, na França sob ocupação, né, ou mesmo na Espanha do Franco, né, e assim por diante, mesmo aqui no Brasil, na ditadura do Getúlio Vargas de 37, na Constituição, né, fascista, parafascista, no regime de ladrões e assassinos da ditadura militar, né, as coisas vão se formando dentro de novas realidades. O fundamental é a gente entender a ideia. Esses empresários estão inseridos nessa ideia do nazifascismo.
e eles vão operando, como operaram na França, a queda da França, a história da queda. Aliás, hoje é aniversário da libertação da França das forças nazistas, fascistas. É importante conhecer como foi a Guerra Civil Espanhola, como foi a ascensão do Hitler, do Mussolini, como foi a ascensão dos latrocidas de 1964, como eles vão trabalhando, como eles vão manipulando, criando grupos, manipulando todos os setores que trabalham com a ideologia, que trabalham esses setores com o sentimento do povo, a religião, a honestidade. Não é à toa que surgiu a quadrilha da Lava Jato, a quadrilha aí do bolsonarismo, e tudo isso ascendeu ao poder, porque tem sim uma lógica, um sentido, tem um governo paralelo instituído. Aqui no caso nós estamos vendo aí a tal da independência do Banco Central, é um governo paralelo que opera todo o sistema de controle do orçamento público, do dinheiro público, do Estado, ou seja, privatizaram o Estado, entregaram a gestão econômica do Estado nas mãos do Banco Central, que vai operar o interesse de tudo isso. Esse é o sistema, a engrenagem do sistema. É lógico que todas essas ideias estão condensadas, concentradas, no caso do bolsonarismo, que é o nazismo, que é o fascismo, estão condensadas, concentradas, quer dizer, a extrema-direita, as cores vão se condensando no espectro de cores, que traduz, esse espectro traduz a ideologia, vai condensando essas ideias lá na extrema-direita. Pode-se dizer também do lado da extrema-esquerda, Se você condensar, você fica lá na extrema, um setor absolutamente reduzido, imobilizado, incapaz de uma ação concreta, mas com a alta concentração, vamos dizer assim, de vermelho, que é a cor que traduz melhor a ideia, o vermelho da luta do povo e assim por diante. Por isso que os fascistas dizem que a sua bandeira jamais será vermelha. Tem tudo isso envolvido, quer dizer, mas essa concentração, essa condensação não atende ao espectro de cores, a soma de forças que deveria estar presente na bandeira vermelha da esquerda, que a esquerda mais consequente trabalha isso com mais objetividade. No mais, é dizer que o jornalismo exige responsabilidade, ética. Hoje em dia está na moda o tal do jornalismo de redes sociais, o jornalismo artificial. Muita gente, eu sou jornalista, mas cadê o trabalho jornalístico, a pesquisa, os fatos? Não adianta dizer que e a esquerda tem muito disso, muita gente aí se proclamando jornalista sem praticar jornalismo, simplesmente tentando fazer auê nas redes sociais sem buscar a essência da coisa. Isso é papel do jornalismo de direita, do jornalismo da mídia. É isso, vamos aguardar aí, mas a expectativa tem que ser, na minha concepção, exatamente essa. Muito obrigado pela atenção, divulgue outro lado da notícia, até a próxima.